Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo da unidade de mediação da unidade 1. Eu sou a professora Alba, faço a mediação lá no ambiente virtual com vocês, né? Então esse vídeo tem o objetivo de chamar a atenção de alguns tópicos dentro da nossa unidade 1 que são relevantes para a construção do entendimento, a aprendizagem dos conceitos que estão lá disponibilizados para vocês na unidade 1. Em geral, essa unidade, como ela é bem simples, vocês rapidamente dominam o entendimento do que consiste o processo de comunicação, né? A relação de emissor, receptor, canal, código, contexto. Mas se é uma unidade tão simples, por que a gente inicia com ela? Por que a gente enfatiza tanto essa unidade? Primeiro, porque o processo de comunicação, não basta você saber o que é o emissor, saber o que é o receptor, mas entender por que eu preciso dominar com exatidão, com clareza, esses instrumentos. A comunicação ela não alcança seu objetivo quando ocorre o ruído. Mas o que pode gerar um ruído? O que é um ruído? O ruído é exatamente aquele momento em que a comunicação não encontra a decodificação correta do seu receptor. Mas isso acontece por quê? Isso acontece porque muitas das vezes escolhemos o canal equivocado, escolhemos o código equivocado, não percebemos o nível de linguagem dominado pelo nosso receptor e utilizamos uma linguagem num nível inadequado. Então, dominar tudo isso, compreender tudo isso, antes de elaborar o seu texto, a sua apresentação, o seu trabalho acadêmico, é importante para que o trabalho produzido, a palestra produzida, a apresentação produzida seja realmente aproveitada pelo aquele seu receptor. Então, ler só do que trata, emissor, receptor, canal, código, isso é importante dominar, isso vai ser perguntado provavelmente na primeira avaliação, né, online, depois posteriormente nas nossas presenciais, vocês precisam dominar isso, mas como é que isso vai para o seu contexto prático? Exatamente na forma que você pensa seu receptor antes de elaborar o seu enunciado, o seu texto. Eu preciso entender que o público A não necessariamente é semelhante ao público B. E dentro dessa heterogeneidade, eu preciso escolher uma linguagem que seja clara, adequada ao meu público, não é? Os instrumentos, os exemplos, as informações, elas vão precisar estar nesse processo adequadas para evitar ruído. Então, pensar o processo de comunicação é importante perceber os elementos, mas mais do que perceber os elementos, eu preciso pensar quando eu elaboro um texto, uma apresentação, um trabalho. Um segundo tópico que é apresentado lá na nossa unidade são as figuras de linguagem, né? As funções da linguagem. As funções da linguagem são tópicos simples, relativamente simples. As suas definições elas estão bem claras, as suas marcas também são bem claras, mas em alguns momentos, num texto muito amplo, os alunos relatam dificuldade. Muita atenção qual é o centro de cada uma. Por exemplo, vou trazer a metalinguagem porque já relataram dúvidas. Bom, o que é o meta, né? Esse radical? A gente vai ter algo falando sobre o semelhante, através do semelhante. Então, uma metalinguagem, eu tenho a linguagem sendo tratada pela própria linguagem, seja ela qual for. Então, se eu tenho uma pintura representando a própria pintura, ou o próprio ato de pintar, é uma metalinguagem, não é só o verbete do dicionário, porque a gente dá o exemplo do dicionário, que é um livro de palavras, analisando as palavras, dando as definições de palavras, mas a metalinguagem ela está no ato da televisão, analisar a própria televisão e por aí vai. Então, eu preciso entender o conceito para poder reconhecer nos demais exemplos, e não só naqueles que estão na apostila. Então, eu tenho outra função também, que alguns alunos relataram dúvida e confusão, tem relação com a linguagem conativa. Porque eu tenho a palavra conotação, que é muito parecida. Não confunda. Conotação é essa linguagem
contextualizada, subjetiva, mais no nível de interpretação. Por exemplo, quando nós dizemos que viramos uma leoa, quando mexem com o nosso filho, nós não viramos literalmente uma leoa, isso é conotação. A linguagem conativa, ela não tem essa mesma relação. Uma é conotativa, outra é conativa. Então, na linguagem conativa, na função conativa, o que eu tenho? Eu tenho uma linguagem que está tentando vender, né? Uma linguagem da propaganda que está vendendo um produto, uma ideia, um pensamento. Então, conforme vocês forem fazendo o estudo dessa unidade, seria muito interessante que vocês fossem marcando, criando novos exemplos. Se tiverem dúvidas, né, sobre o exemplo criado, posta lá no fórum de discussão. E, professora, esse é um exemplo possível para esse tipo de linguagem, essa função da linguagem? E eu vou mediar essa sua percepção, mas não deixe de estudar esses elementos, não, porque eles são muito importantes até para que a gente perceba as intencionalidades de cada função da linguagem. Quando eu vejo um texto da função conativa, eu preciso entender que o uso do verbo no imperativo está tentando me convencer daquela ideia. Não é? Então, se eu já percebo que é uma propaganda, que é uma função conativa, rapidamente eu já sei como me posicionar. Eu vou analisar mais de uma vez para verificar se aquela informação realmente é a que eu preciso, se é a mais clara ou se é um produto, uma ideia, um conceito sendo vendido de forma aleatória e indiscriminada. Vou ter essa preocupação de analisar muito melhor do que quando se eu estiver falando de uma linguagem referencial que tem como objetivo informar, ok? Então, os tópicos iniciais são esses da unidade 1. Eu não vou me alongar muito, a pretensão do vídeo é ser bem curtinho para que vocês saibam basicamente os elementos desenvolvidos ali, mas aguardo vocês no fórum de dúvidas, combinado? Então, qualquer dúvida sobre esses tópicos é só postar lá que eu vou estar disponível para ajudar. Um abraço, uma boa semana para todos.